Quando eu sugeri esse tema, eu pensei na perspectiva de como a mulher se encaixa na perspectiva de filmes de aventuras, na famigerada jornada do herói, né? O local dela dentro da jornada do herói. Eu acho muito importante essa análise da evolução da mulher no cinema, porque é um registro não só da evolução da sociedade, do pensamento da sociedade, mas também de nós mesmos, né, como ser humano e como mulher, principalmente. Pode passar alguns anos. Uma das primeiras pessoas a perceber e a querer mudar essa realidade dentro do cinema foi a Laura Mulvey. Ela é formada em Oxford e ela fez um estudo sobre a visão que se tem da mulher dentro do cinema, isso na década de 70. Ela fez um ensaio que se chama Prazer Visual e Cinema Narrativo, em 1973. Nesse trabalho, ela traz duas referências teóricas predominantes, que seriam a psicanálise e o feminismo. Ela buscou na teoria psicanalística ela fundamentar suas críticas à imagem da mulher como produto da predominância do olhar masculino no inconsciente da sociedade. Pode passar para aquela parte, por favor. Só um minuto, porque eu tive que aceitar um pessoal. Certo. Aí eu tive que sair aqui e meu computador às vezes dá uns probleminha de querer carregar. Aqui, né? Não, é na anterior. Pronto. Isso. Nesse trabalho dela, ela fez críticas a conceitos freudianos dentro do cinema, de como a mulher foi vítima de certos comportamentos, como a escopofolia, o voyeurismo, o complexo de castração, o narcisismo e o mais agressivo é o fetichismo. Ela observou que nessa época, dentro do cinema, o homem tinha um papel de olhar, de um ser ativo, e a mulher a imagem. O homem o olhar, a mulher a imagem e o ser passivo. Entre essas críticas, ela trouxe à tona o complexo de castração. Então, é um sentimento ansioso que leva o homem a colocar a mulher numa posição ou de um ser que necessita de punição ou de salvação. É bem interessante, eu vou só interromper um pouquinho a sua fala. Eu estava pesquisando aqui também, e, por favor, eu não pesquisei exatamente a Laura Mulvey, mas eu estava olhando sobre como é que o feminismo, né, entrou para observar o cinema. E isso coincidiu com a segunda onda do feminismo. Para quem conhece, né, de feminismo, sabe um pouquinho, essas ondas são formas que o academicismo, né, as pessoas que pesquisam sobre o feminismo, tentou organizar as ideias. Então, o que é a segunda onda do feminismo? É justamente as mulheres observando como a sociedade pôs ela em desigualdade. E elas estão tentando achar formas de combater essa desigualdade, vendo que são uma mistura de problemas políticos e problemas culturais. Porque na primeira onda do feminismo se focou nos direitos políticos, né, nos direitos de voto, principalmente. Então, depois que elas conseguiram esse direito, nós conseguimos esse direito, o direito de voto, o direito de ter a nossa voz ouvida, pelo menos um pouquinho no macro, né, no alcance macro, aí volta a focar sobre o que é que a gente pode fazer agora que a gente tem essa voz, ou mínima que seja, né? Então, vem daí esse olhar, volta o olhar
para o cinema. Porque o cinema nada mais é do que retratos das nossas visões de mundo, né? Cada filme, mesmo que seja um filme de fantasia, ele ainda tem, por causa dos escritores, por causa das pessoas que estão por trás das câmeras, pelo enquadramento, pelas cores, pelo figurino, eles estão expondo a sua visão de mundo. E que mundo é esse que eles veem, né? Muitas vezes é um mundo em que a mulher está... Tudo isso que a Beatriz acabou de dizer. Ela é vista com um olhar como objeto de desejo, como uma pessoa, não como pessoa, né, como objeto, como alguém que é um estereótipo, que não é um individual, não é um indivíduo, né? Continua aí, bebê. Ela também analisou que a mulher, quando ela tentava se impor, ela tinha que, naquela época, se encaixar nos padrões dessa visão masculina. Né? Então, por exemplo, quando ela, para mostrar que ela era forte, ela tinha que ser um pouco mais masculina. Para mostrar que ela era fútil, ela tinha, ela era, a feminilidade dela era levada ao extremo. Ela observou assim, pode passar. Eu separei em duas décadas, a primeira parte em 2 décadas, que é dos anos 70 e 80, que nesse período, nessa narrativa dos filmes de aventura, a mulher era sempre colocada como a donzela indefesa. Até mesmo as mulheres mais fortes apresentadas nos filmes, elas eram colocadas como a donzela indefesa. Passa. E aqui eu acho que uma mulher que se tornou um ícone do feminismo, né, a princesa Leia. E é engraçado que, mesmo sendo um ícone do feminismo, ela, no primeiro filme, traz a história inicial dela de uma princesa que foi capturada e está à espera de um cavaleiro, ou de cavaleiros para salvá-lo. E aqui a segunda imagem mostra das cenas mais polêmicas dos filmes, porque por toda a história que está atrás, dentro desse figurino, por trás desse figurino. Né? A luta que ela relutou em vestir, porque essa é uma cena muito pesada, né? Ela tá praticamente seminua, num contexto muito agressivo. E a Carrie Fisher, ela se sentiu muito incomodada por anos por conta disso. Inclusive, quando teve a continuação agora, em 2015, do Star Wars, né? Ela chegou a falar para a atriz que faz a Rey, que eu esqueci o nome dela agora, que ela deveria lutar pelo figurino dela, para que ela, pela forma que ela se sentisse bem, como ela se sentisse bem se vestindo. É interessante aqui que, quando eu fui pesquisar essas imagens, eu achei muitas imagens de bonecos dessa cena, assim, representando essa cena. E isso é um pouco problemático, né? Por que esses bonecos desse figurino, assim, nesses trajes, foi tão produzidos e tão vendidos, assim? É um pouco... vale a reflexão, né? Pois é, porque se você pensar assim para esse lado, Star Wars é uma das franquias que mais vendem, né? Então, eles sempre depois, né, que conseguiu sucesso, principalmente depois que eles entraram para Disney, eles tentam fazer os bonecos, né, fazem os personagens visando os bonecos e como eles vão aparecer mais tarde para vender. Por exemplo, o próprio caso do Yoda, né, do bebê Yoda, e daquele bichinho, ai, como é que é o nome? Daquele, não sei nem se tem um nome, provavelmente tem um nome, porque é Star Wars, mas aqueles bichinhos fofinhos que aparecem na ilha que o Luke tá no segundo filme da... Vocês sabem, aquele que tem até o leite verde, leite colorido, sei lá. Pois é, são coisas assim que eles acrescentam para vender. Então, é filme. Então, você vê que essa imagem da Leia, a Leia de biquíni, que eu até estava conversando com a Beatriz, que eu acho que ela deveria sim usar, ela não queria usar essa imagem. Mas eu acho que ela deveria usar, porque ela é um exemplo da época.
esse caso da Lady Bikini, tipo, todo mundo comentou, todo mundo fica falando até hoje. Não foi só um problema para Carrie Fisher que não se sentia confortável, mas as pessoas sexualizam, né? As mulheres, normal, como a gente está falando, não deveria ser natural, mas homens naturalmente sexualizam as mulheres quando elas veem uma roupa mais apertada, ou então mesmo se não tiver a roupa apertada, eles ficam imaginando o que é que poderia estar por trás. E eu não estou dizendo que são todos os homens, só estou dizendo que quando as pessoas fazem, os produtores fazem um filme, eles visam isso sim, porque eles são homens, eles entendem o que é que vai comprar, o que é que vai vender, né? O boneco da Leia de biquíni vende. Vende porque as pessoas têm interesse. Esse caso dos figurinos apelativos são justamente isso. Você mistura a fragilidade da mulher, né? Que ela, com a situação dela em perigo, dela não precisando da ajuda geralmente de um homem, né? Para tirar ela daquela situação. Mas a figura apelativa, porque, sei lá, como se fosse não presente, mas uma recompensa por salvar ela. Não é só dinheiro, tem também a figura dela, que é uma recompensa. Vai continuar aqui? Fala sobre mais alguma coisa aqui? Pode continuar. Posso passar? Pode. Ok. Eita, tá passando não. Pronto. Escolhi os filmes do Indiana Jones porque eu tinha assistido recentemente e uma coisa que eu notei, assim, só por notar mesmo, é que, primeiro, em todo filme é um par romântico diferente dele, né? Isso já mostra que as personagens femininas dos filmes dele não eram muito bem valorizadas. Principalmente essa segunda, que a primeira imagem, a loira de cachinhos, ela é muito criticada porque, na época, ela foi muito estereotipada, diferente das outras personagens, que elas já tinham profissões mais arriscadas, elas já tinham envolvimento com a aventura. Ela era apenas uma atriz de cinema, muito fútil, que só ligava para joias, e etc. E muito, assim, escandalizada, né? Tipo, Escandaloso, pode ser. Escandalosa. Ela ficava gritando todo tempo, pedindo ajuda dele. Sem falar do apelo sexual mesmo nas cenas, né? Tem sempre um momento em que ele salva ela e depois é recompensado, justamente recompensado. Pode passar. Não, eu queria só comentar sobre esse caso do Indiana Jones. Não vai aparecer aqui, né? Mas agora que você está falando, combina muito com o 007, né? O Indiana Jones 007. Indiana Jones americano, 007 britânico. Porque tanto o Indiana Jones quanto o 007 tem um par romântico diferente de cada filme. E são sempre alguém que... Por exemplo, o 007 ficou tão famoso esse... Como é que eu posso falar? Essa artimanha, né, de escrita, que elas ficaram conhecidas como Bond Girls, que são mulheres que elas não fazem parte da trama maior, muitas vezes. Talvez recentemente, nos últimos filmes, né, dos filmes do Daniel Craig, isso tenha mudado um pouco, como é o caso aquele do Cassino Royale, que a mulher... Eu esqueci o nome dela agora. Eu não assisti esse filme, me desculpa, eu não assisti esse filme, mas todo mundo comenta, então não tem como eu não saber, só por osmose. Mas ela faz... Ela tem a personagem, né, que aparece no Cassino Royale, ela repercute na evolução do personagem do Daniel Craig ao longo dos outros filmes. Mas ainda assim, elas são hipersexualizadas. O caso do Indiana Jones, eu estava vendo um vídeo recentemente falando sobre os filmes do Indiana Jones, e como eu estava falando, teve um contraste muito grande entre a heroína, né, do segundo filme e a heroína da Vesper Lynd. Obrigada, Alexandre. Oi, Alexandre, você veio. Pois é. Entre a heroína do segundo filme, que eu não sei o nome, me desculpe, eu não assisti o filme, perdão, pode tacar as pedras, e a heroína do primeiro filme, porque a heroína do primeiro filme, ela fazia um par, vamos dizer assim, que fazia mais sentido com a Indiana Jones, porque ela também estava envolvida no trabalho, ela fazia as coisas, ela tinha um individualismo, uma força,
Ela tinha um personagem que se destacava, assim, enquanto essa segunda personagem do segundo filme, ela era mais uma caricatura mesmo do que as pessoas imaginavam que seria um par romântico de um herói de ação, né? Inclusive, mesmo a primeira, né? O primeiro par dele, sendo uma mulher forte, independente, ela tem um momento em que ela fica vulnerável, extremamente vulnerável, e ele tem que ir lá salvar ela. Uhum. E depois ela foi, assim, em seu motivo, por fora dos bastidores, mas ela foi descartada pro segundo filme, que eu também nunca entendi isso. Pois é, né? São filmes pra vender. Eu escolhi esse filme justamente por essa cena de Volta para o Futuro, que o personagem antagonista, o Biff, ele encurrala ela dentro de um carro e assedia ela, e nessa cena, as pessoas que estão próximas, elas não reagem. A única pessoa que reage é o pai do protagonista, na tentativa de salvar ela, porque ele tem um interesse amoroso nela. E mesmo depois que acontece toda essa história, ele basicamente esquece a corrida e contrata o Biff, que é o antagonista, como um funcionário. Tipo, a pessoa que assediou a mulher dele, ele vai e contrata ela como funcionário. Pois é, tem muitos filmes que são essas coisas que a gente chama de assédio atualmente, né? Eram vistas só como um importuno. Como eu estava falando antes da gente começar o assunto, né? Eu assisti ontem o filme Moxie, que é justamente no começo tem uma garota nova que ela é importunada pelo capitão do time de futebol americano da escola, que é muito famoso, muito popular. Tipo, ele fica tocando nela, ele fica chegando perto dela, sabe? Coisas que a gente, como mulher, sabe quão desconfortável pode ser e como a gente vê que é assédio, mas muitas pessoas que estão ao nosso redor, que não estão vivendo na pele, não veem que não conseguem identificar que é assédio. Então, essa menina que é a protagonista estava vendo essa colega dela sendo assediada, só que quando ela foi conversar com ela, ela disse: só fica de cabeça baixa que ele vai mudar para outra pessoa. Ele só tá incomodando, ele sempre foi assim. Não tem como a gente fazer outra coisa, não tem como a gente mudar isso. E essa situação do assédio foi assim. Os homens, por terem um papel mais, vamos dizer assim, forte, mais visível na sociedade, eles eram tratados, são só garotos sendo garotos. Ou então, daqui a pouco ele vai mudar, tipo, como se não tivesse alguma coisa que você pudesse ativamente fazer para mudar isso. E a gente pode ver nos filmes também. Mas por causa do feminismo, por causa das mulheres falando, não, isso não é legal, não, eu não me sinto confortável, não, isso não é o certo. A gente tem hoje como perseguir, né, penalmente e punir homens e mulheres, vamos dizer, por que não, que agem dessa forma, que agem que se enquadram como assédio sexual ou assédio. Porque o termo do assédio, não porque, desculpa, pensando um pouquinho sobre assédio, é justamente uma pessoa que está, vamos dizer assim, no assédio sexual, assédio moral. Desculpa, gente, eu estou um pouco confusa hoje. Assédio moral, por exemplo. Isso veio um pouquinho. Eu tô falando de assédio moral porque eu pensei sobre justamente a nossa sociedade. Assédio moral é quando uma pessoa que está num lugar de poder, né, assim, ou hierarquia maior do que você, age de maneira invasiva, né? Invasiva no seu, com o seu corpo, com o seu espaço. E o homem muitas vezes se encaixa nesse espaço de hierarquia superior, porque todo mundo sabe, desculpa, eu não preciso falar mais, porque feminismo é uma coisa, não feminismo, mas a situação da mulher é uma coisa que todo mundo fala tantas vezes, que eu não preciso nem terminar de falar, vocês já sabem o que é que eu iria falar.
Pois é, agora que tu tava falando sobre De Volta ao Futuro, De Volta ao Futuro sempre foi um filme que eu gostava muito. Um, o dois, o três. E aí agora tá falando disso, eu fico pensando, nossa, minha infância é uma mentira. Porque são tantas coisas que a gente não vê pela primeira vez e, sei lá, é tratado com uma naturalidade tão grande que a gente não vê o quão ruim isso é, né? Então, facilmente esquecida, realmente. Nessa época, dos anos 90 para os anos 2000, a gente vê um certo avanço, né, comparado às décadas anteriores, mas ainda assim tem muito, a mulher tem muita dificuldade de se impor na sociedade. Eu tava pensando aqui, que eu acho que eu não falei isso antes, que, como eu disse antes, né, na verdade, eu falei, mas eu vou terminar de falar. O cinema é uma forma de visão das pessoas que estão trabalhando. Então, eles criam um mundo baseado no mundo que já existe. E muitas vezes as pessoas por trás das câmeras são homens. São produtores, são escritores, são diretores, são fotógrafos, sei lá, editores. E eles vão editar com base no que eles sabem, no que eles conhecem, no que eles experimentam, no que eles veem no mundo deles. Então, isso vai contribuir para permanecer a visão de mulher que o homem tem, né, na sociedade. Que é por isso que acontecia todos isso que acontecia e acontece tudo que a gente viu anteriormente, como o mito da donzela em perigo, a sexualização do corpo, a objetificação, o voyeurismo, o assédio sexual, a importunação, né? E até mesmo isso de você esquecer depois que coisas que não são boas aconteceram com mulheres, mas porque o plot andou, você deixa de lado, né? E nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 2000, a gente vai começar a ver mulheres se entrando por trás dos panos, né? Mulheres como diretora, como por exemplo aconteceu com o Capitão Marvel, mulheres como escritoras, mulheres como produtoras, como estava vendo aconteceu com eu não estou dizendo que só aconteceu nesse momento, mas eu me lembrei agora de um filme que isso aconteceu, e aí eu vou citar, que é o das Panteras. As Panteras, que a gente até usou como imagem de capa, né, desse evento, era uma série e um filme que no começo dos anos 2000 era extremamente sexualizado, tanto as mulheres como... Tô lembrando agora de uma cena que aparece o Rodrigo Santoro saindo da praia. Porque, não sei só porque, mas contribuía que todos os envolvidos no filme eram homens. O diretor era homem, o escritor era homem, eram homens. E nesse dos anos 2019, né, que quem foi que produziu foi a Elizabeth Banks, uma mulher. E a gente já vê uma coisa mais realista por trás da criação dos personagens. Então, o ano 2000 tem muito isso. Não só as histórias se tornam mais realistas com o que a gente sabe das mulheres que a gente vê diariamente, o que a gente vê das mulheres diariamente, né? O que a gente passa, o que a gente experiencia, o que a gente conhece, mas também as mulheres estão tomando os seus lugares de direito, trabalhando nesses filmes que elas mesmas vão assistir, as filhas delas vão assistir, os filhos delas vão assistir, os maridos delas vão assistir depois, né? Vai, continua. Eu escolhi esses 3 filmes justamente para mostrar isso, né? Que, por um lado, a sociedade está avançando, mas, por outro, ainda continua um pensamento mais retrógrado. Eu escolhi o Jumanji porque ele é um filme que, para mim,
a mulher ali, ela tá um pouco mais a pé de igualdade com os protagonistas, né? São dois protagonistas homens, dos protagonistas mulher, e elas têm mesmo meio que um pé de igualdade com eles. Entretanto, enquanto a história inicial, né? Quando o garoto fica preso dentro do jogo, ele tá vivendo aventuras na floresta, correndo perigos, mais ação, e ela, não, ela é taxada como louca, porque ela presenciou tudo aquilo, e ela é colocada num papel de ostracismo. A vida dela não anda, e ela fica assim até o momento que ele volta, e aí ela pode ter outro sentido de vida. Então, tem esses dois lados. Uhum. E também é interessante nesse, do Jumanji, porque ela começa a progredir a vida dela quando ela tem uma experiência tanto como par romântico, como uma experiência meio materna com os garotos. Né? Então, tipo, quando a mulher se coloca como forte, é mais nesse sentido. Nesse período era mais nesse sentido, um olhar mais materno. Na Múmia, no filme A Múmia, também é interessante que, diferente do Indiana Jones, é um par romântico só para os 3 filmes, e ela começa ela já é diferente da segunda par romântica do Indiana Jones. Ela é uma mulher que tem uma profissão, é firmada numa profissão e está em busca de aventura tanto quanto o protagonista. Entretanto, ela ainda é um objeto de... Ela é o objeto ela é o objetivo do antagonista, né? O antagonista quer o corpo dela para ressuscitar uma pessoa que ele amou no passado. Então, ela é uma disputa, ela também é vista como um objeto. Mais por parte do antagonista do que do protagonista, mas ela ainda assim é vista. E em Homem-Aranha 3, Homem-Aranha também é interessante que ela é um par romântico só, mas ela também é a disputa o tempo todo, né? Ela é o objetivo do protagonista, ela é disputada pelos outros antagonistas dele, e é interessante que o modus operandi do filme, geralmente na verdade, nos 3 filmes é esse. Ele tem um problema com ela, eles se distanciam, ela é sequestrada, ele vai atrás dela. Sempre é assim que a história anda, nos 3 filmes. O vilão, para caminhar para a cena final, ele tem que sequestrar ela, e ela é sempre colocada no papel de donzela indefesa. Pois é. Isso casa muito com o que a gente falou sobre a objetificação e estereotipação. Além disso, não é, como é que é o nome? Não é voyeurismo. Da idealização, pronto. É a idealização do homem, né? Que eu tava me lembrando agora do Maniac Pix Girl, que, como por exemplo, Scott Pilgrim, ou então até mesmo aquele 500 dias com ela, que é feito da visão do protagonista homem, né? E ele tem sempre o sonho de conquistar essa garota, mas ele não sabe quem ela realmente é. Ele só tem uma imagem pelo que ele vê de longe do que ela é. A gente nunca, nós espectadores, nunca vemos ela realmente como pessoa, só como o sonho idealizado do protagonista. Que é o que, infelizmente, acontece muito na nossa realidade, né? Idealizam muito a ideia da mulher, o que a mulher deveria ser, o que a mulher pode ter, o que o homem quer da mulher. Nunca, até a gente botar o nosso pé, é o que a gente quer, o que a gente vê, o que a gente precisa, né? Então, quando a gente pensa sobre feminismo e sobre cinema, a gente pensa muito no qual é o lugar da mulher. Eu vou só voltar rapidamente aqui para a imagem anterior, que é o filme da Mulan. Estava agora me lembrando, né? A Mulan, para quem não sabe, o filme da Disney foi feito baseado num poema, um poema chinês, né? De um mito, o mito da Mulan, que foi uma mulher que foi para a guerra para salvar a família, por honra e tudo mais, todos os princípios chineses, né?
família também, ela foi por família. E para ir ela teve que se vestir de homem, porque as mulheres não eram aceitas na guerra. E ela faz justamente isso, ela se modifica, ela tira essa identidade de mulher que ela nasceu com para poder se encaixar aonde ela precisava estar, que era no exército. Então ela troca a feminicidade, o feminismo dela, feminilidade, desculpa, essa palavra tá indo um pouquinho. O lado feminino dela para entrar e se encaixar, tentar se encaixar, né, nessa ideia de masculinidade. Ela se nega para se encaixar, para se ver no mundo. E é bem isso que acontece muitas vezes, porque nos filmes, porque eles criam um papel, né? Eles criam a donzela indefesa, ou então a patricinha, ou então a rebelde, ou a princesa, né? E eles simplificam, os escritores simplificam a ideia da mulher, ou porque não encaixa muito na história, porque eles não têm muito tempo e eles querem focar mais no protagonista, que é homem, ou então porque não é interesse, eles não veem isso, não precisa disso. Mas a gente precisa, porque a gente vê esses filmes e a gente aprende também sobre a sociedade, querendo ou não, assistindo filmes. Então, quando a gente vê uma mulher que precisa se negar para aparecer, a gente pensa que nós também temos que negar as nossas possibilidades para se ver no mundo, né? Eu vou ler aqui a mensagem do Alexandre, há 5 minutos atrás. Aquela Pantera de 2000 foi feita pela produtora de Drew Barrymore e a ideia foi ter esse aspecto, mas ela preferiu pender mais pelo lado pipoca e não é melhor resolvido na pauta feminista quanto o novo reimaginado da franquia. A Laissa também falando de Disney, é nítida a mudança de perfil das princesas. As últimas 3 princesas lançadas nem par romântico tem, no caso da Elsa do Frozen, que é uma rainha, não uma princesa, me desculpe, Moana, e por último, Raya. Pois é, eu tava pensando nisso antes de começar também das princesas da Disney, porque a gente vê uma mudança claramente, como a gente estava falando dos anos 70, né, que, por exemplo, a Bela Adormecida, né, a Aurora, ela dormiu, né, e teve que esperar ser salva pelo príncipe. Dormiu. A Bela Adormecida, essa que dormiu mesmo, ela que dormiu e teve que ser esperada, teve que esperar um príncipe para salvar ela da madrasta malvada dela. E ela é a princesa que menos tem tempo de tela, né? Quem? A história, a Bela Adormecida, a Aurora. Ela tem Olha aí. menos tempo de tela. No Pois próprio é. filme, ela tem um tempo curtíssimo de tela. Uhum. Aí eu tava pensando também na Megan, acho que é Megan, do Hércules, como ela é basicamente uma prostituta, né? Ela teve uma desavença amorosa, partiram o coração dela, ela disse que nunca mais iria se apaixonar novamente, ela era uma vilã, e aí depois ela se apaixona pelo principal e ela muda totalmente as ideias dela. Tipo, ela se nega completamente do que ela tinha decidido antes, só por causa de um homem. A Megra, isso. A Megra. A Bela Adormecida quase não tem fala no próprio filme. E aí a gente pensa nas mais recentes, né? As princesas mais recentes. A Mulan, que foi tanto palco de debate recentemente por causa da Disney babando a China, querendo ou não, ela é um exemplo de mulher chinesa. Porque a gente pode ser um pouquinho. Tem essa visão do Ocidente do que a mulher deveria ser, né? Mas eles têm um pouquinho. Eu não posso dizer retrógrado, mas eu não achei o personagem da Mulan desse filme ruim. Porque eu achei que foi realista. Foi uma mulher, como a gente estava falando antes, como eu estava falando antes, foi uma mulher que deixou de lado a família dela, o gênero dela, para suportar, para dar uma força para a família e para o país dela na guerra. Mas no final ela se liberta, né? Ela aceita novamente a identidade dela e ela vai à luta com a identidade dela. E eu achei interessantíssimo que também o vilão principal não foi o Khan, né? Assim, né? O líder do
Eu esqueci agora, do inimigo, né? Do batalhão inimigo, mas foi uma bruxa. E outra palavra interessante, bruxa. Foi uma bruxa que também era como ela, tinha uma história semelhante a ela, mas que por escolhas elas foram para cantos diferentes. Desculpa, tem muito spoiler aqui. Foram para caminhos diferentes e no final elas acabaram se unindo porque elas tinham, no fundo, ideias assim de o que é que as coisas, como as coisas precisam ser feitas. A Ásia, em geral, tem uma visão muito mais tradicional sobre gênero, eu creio que por causa do colonialismo. A Ásia é uma tradição... Não, na verdade, tem uma visão tradicional sobre gênero por causa do confucionismo, que é um conjunto de ideologias muito antigo, na China principalmente, e porque a China tinha um grande alcance na região da Ásia, foi se espalhando. E aí, principalmente na China, no confucionismo, a mulher, ela tá abaixo de todo mundo, da família. Então, ela sempre tem esse lado mais que a gente chama de retrógrado e conservador. Que eu tava falando sobre as princesas, né? E aí a gente tem as princesas mais recentes. Uma que eu achei muito interessante a mudança foi da Jasmine, que no primeiro filme do Aladdin, o filme em desenho, eu odiava esse filme Aladdin, tá? Eu odiava porque eu achava que essa princesa não tinha nada, sabe? Se ela tivesse lá, se ela não tivesse lá, fazer a mesma merda. Desculpa meu nome. Fazer a mesma coisa. Eu não gostava dela, eu achava ela a pior das princesas. E porque justamente ela não se destacava. Ela era a princesa que era protegida pelo pai, ela não podia fazer nada. No final, mesmo ela sendo filha do sultão, ela não pôde nem herdar a posição dele. Quem herdava era o homem que ela se casava, que ela conheceu há umas semanas atrás, e que levava ela para conhecer o mundo, que era o país dela. Então, assim, quando veio para a adaptação mais recente de 2019, ela mudou totalmente. As roupas dela se tornaram menos sexualizadas, né? Mesmo que inspiradas no look anterior, porque eram uma coisa mais da cultura mesmo, né? Indiana. E outras lá que eu esqueci agora, Paquistão, não sei. Misturou um pouquinho das culturas. Mas ela teve uma música própria, muito bem falada, da Laísa. Muito bem falada da Liza. Ela ganhou uma música própria. Ela pôde virar a sultã, né? Ela tem uma personalidade forte. Ela tem as falas dela que não dependem do que o par romântico dela, que é o protagonista, um dos protagonistas, porque nesse filme ela também se torna um protagonista, quer. Então, tem essa diferença e eu acho interessante esse contraste para mostrar a evolução do cinema, né? Mesmo que no filme Aladdin, infelizmente, não teve nenhuma mulher realmente à frente dos bastidores. À frente dos bastidores. Davi Fonteles. Oi, Davi, bem-vindo de volta. O Davi é do Prometeu, gente. A animação da Mulan incluía mais preceitos ocidentais naturais. A busca do live action, mesmo que ainda fosse mais oriental, ele ainda quer vender para o ocidente. Aí rolou uma confusãozinha de ideologias, mas em geral concordo contigo. Pois é. Posso passar para o próximo slide? Pode. Nessa parte aqui, que é principalmente nos anos 2000, que foi quando se começou a explorar o cinema de heróis, né, os filmes de heróis, sempre trazia as mulheres com roupas muito, assim, curvadas, assim, que aparentemente não tem problema, mas não faz sentido, né, porque como é que uma heroína que tem que se movimentar muito, tem que usar uma roupa tão desconfortável, né, assim, fisicamente desconfortável. E os ângulos das imagens também eram sempre muito apelativos. Era mesmo como um objeto, você não mostrar só a imagem do objeto. Não... Pois é. Uma coisa que é interessante de ver, que a gente estava comentando antes, que é para quem esses filmes são feitos, né? A comercialização. E
infelizmente, filmes de ação geralmente são feitos para o público masculino. Filmes de heróis, né? Filmes de aventura. Então, eles focam muito nessa sexualização das heroínas para vender para o público masculino. Mesmo que, por um lado, a gente tenha... Não, é interessante. Ao mesmo tempo, a gente tem a conversa das feministas, das mulheres reivindicarem o corpo delas, usarem o que elas quiserem. A gente tem, no cinema, as mulheres usando essas roupas única e exclusivamente por causa do público masculino, que é o que o público masculino quer ver. Então, enquanto os homens, para as mulheres que eles conhecem, dizem para elas usarem roupas menos justas, né, menos curtas, que mostram menos o corpo, se cobrirem mais. Ao mesmo tempo, nos filmes, nos jogos, eles querem ver as mulheres com os peitos, um biquíni desse tamanho, né, um short desse tamanho também. Oi, precisa. Desculpa por invadir, mas é porque essa discussão me lembrou muito. Vai ter um remake, ou é uma sequência de Space Jam, que é aquele filme de basquete dos Looney Tunes. Aí, o tanto de homem que eu vi reclamando no Twitter por causa da Lola Bunny não ter feito a Lola Bunny, uma personagem infantil. Aí, eu também vi gente dizendo que as feministas, a Lola Bunny, se elas vissem uma cilada pra Roger Rabbit agora, iam querer que a Jessica Rabbit usasse uma burca. Aí eu fiquei muito indignada com isso. Só isso mesmo. Muito obrigada pelo esse acréscimo. Essa edição realmente é uma coisa bem ridícula, mas é o que a gente espera, né, das pessoas. Por exemplo, a Tomb Raider, né, foi uma personagem que teve muitas críticas, tanto pelo filme, porque o pessoal que jogava não achou... Desculpa, eu tô falando isso só porque o que eu tô me lembrando, porque eu nunca joguei o jogo e eu não sou muito de jogo. Então, se você souber de alguma coisa, alguém aí souber de alguma coisa e mais do que eu quiser falar, pode falar. Mas o que eu me lembro é que a escolha tanto da atriz, quanto das roupas, quanto da história foi muito, muito criticado, porque, se não me engano, criticaram essa sexualização da personagem, né? E também da história ser muito vazia, da personagem ser muito estereotipada. Tanto que a gente teve a nova Tomb Raider, né? Que foi da... Esqueci o nome dela, da atriz. Mas que ela era baseada mais num dos últimos filmes em que ela estava mais coberta. E aí, assim, ao mesmo tempo que eu não vejo nenhum problema das mulheres usarem short curto, eu não acho que você vai no meio da selva com um short curto, né? Porque, assim, tem folhas, tem galhos, tem pedras, pode se machucar. 2, tem uns mosquitos. Então, você vê que isso, única e exclusivamente isso foi a sexualização, objetificação do corpo. Deixa eu ver aqui, comentários. O Davi logo foi falando da Sue Storm, né? Dá muita vergonha de ver esse filme. Eu não sei, eu não conheço muito pra comparar, então eu só vou criticar o uso da lycra. O uso da lycra não, como é? De spandex. É spandex. Os pôsteres com a Viúva Negra. Eu também não vi os pôsteres da Viúva Negra, mas eu lembro de uma vez em uma discussão falando sobre as mulheres nos quadrinhos, e também foi o que a Beatriz estava falando mais cedo, da enquadração, né? Que às vezes aparecia numa mesma cena, como está acontecendo agora aqui com a Storm, né? Tanto o peito como a bunda. Que é uma coisa meio assim estranha, porque não parece uma posição muito confortável. Alexandre, nesse filme do Team Story, tem uma cena que as roupas da Jessica Alba somem involuntariamente por mulher invisível não controlar os poderes. Essa piada. Pois é, piada muito engraçada, né? Às custas das mulheres. Davi, por isso Mulher Maravilha foi uma virada muito forte no cinema. E a Patty Jenkins tem uma visão muito particular do feminismo. Pois é, Mulher Maravilha também é uma coisa muito interessante a gente falar, porque foi um dos primeiros, foi o primeiro filme, eu acho, de uma heroína, né, assim, da atualidade, que pensava muito na nossa discussão do feminismo, de o que é realmente a mulher, né, o que ela pode fazer sem estar limitada ao que o homem acha que ela deve fazer.
E, ao mesmo tempo que a gente ainda pode criticar as roupas curtas da Mulher Maravilha, porque, historicamente, todo mundo sabe da história da Mulher Maravilha, sabe o quão sexualizado a personagem dela né? Foi e é. Mas ela tem um discurso muito, muito interessante, que pode não ser o que todas as feministas pensam, né? Mas que eu acho que representa muito bem uma parcela. E eu acho isso super ok, porque quem conhece um pouco da discussão do feminismo sabe que as feministas, como qualquer movimento, nem sempre concordam umas com as outras. E isso tá ok, porque é a discussão que gera a evolução. Nossas notícias quentes, Davi, vale, meu Deus, não estava sabendo dessa reclamação, pois é. Alicia Vikander, pronto, essa era a minha. Alicia Vikander. Carol, da Tomb Raider mais nova, né? A Carol falou, a nova trilogia de jogos da Tomb Raider está bem melhor em relação a esses problemas de sexualização e objetificação. Basicamente, não tem nenhum. A Lara Croft só é uma exploradora comum, o corpo dela não é o foco. Pois é, o que é um grande avanço, né? Como todo mundo que sabe, tá vendo como os jogos estão evoluindo recentemente, sabe? Liza. Desculpa, eu vou decorar o teu nome. Vou chamar de Evelyn, pronto, Evelyn. Vocês acham que a Capitã Marvel foi uma contrapartida financeira mesmo da Marvel diante do sucesso do primeiro filme de Mulher Maravilha? Olha, eu não discordo disso, porque até então eu acho que tinha um medo muito grande de como um filme protagonizado por uma mulher iria vender no cinema. Uma heroína mulher iria vender no cinema. Então, o sucesso da Mulher Maravilha rendeu muito para a decisão da Marvel de realmente lançar o filme, porque a gente sabe que desde que Os Vingadores saiu, tinha um bocado de gente pedindo para filme da Viúva Negra e eles não faziam, porque eles não tinham confiança de que iria vender. E agora que a Capitã Marvel não foi um sucesso total, mas eles viram que vendeu bem, eles vão fazer o filme da Viúva Negra, depois dela morrer. Pois é. Essa visão particular da Patty Jenkins, porque muita gente reclama de como ela coloca o Steve Trevor nos dois filmes, mas é a escolha dela, especialmente nesse segundo filme. Por isso eu acho particular, porque reclama muito desse romance, como se submetesse a história dela a um homem. Pois é, então, como eu disse, visões discordantes do feminismo. Então, eu, por exemplo, não vejo um problema dela ter um par romântico e dela se fragilizar, vamos dizer assim, perto desse par romântico, porque eu acho que ela pode ser uma heroína, ela pode ser a protagonista, ela pode ser uma mulher forte, poderosa, pode sim, ela ao mesmo tempo pode ser emotiva perto de uma pessoa que ela amava muito e perdeu. Eu não vejo um problema com isso, eu pessoalmente. Ao mesmo tempo, é um pouquinho chato que ela passou não sei quantos anos desde a morte do Steve Trevor e ela ainda fica pensando no mesmo cara. É um pouquinho assim, né? Mais escolhas. Tiveram medo da Supergirl na CW e a primeira temporada foi da CBS, porque não tinha segurança na personagem. Pois é, outra coisa foi essa da Supergirl. A Supergirl, inclusive, eu achei muito interessante. Eu só assisti a primeira temporada, eu desisti na segunda por causa dos interesses românticos dela. Gente, o que é isso com heroínas e interesses românticos? Não presta, não presta. Porque teve todo o negócio, né? O figurino dela, teve a história dela, que vivia sendo comparada com o do primo dela, o Kal-El, né? E eu acho interessante porque a escolha da Supergirl foi botar a Supergirl num universo muito com personalidades femininas muito fortes, como é o caso da Cat Grant, que é a chefe dela, né? Que ela era um personagem do Super-Homem. Ela trabalhava no Planeta Diário. E aí, nesse mundo da Supergirl, ela cria a própria empresa dela de jornal. E ao mesmo tempo, eu me lembro disso, ela é uma mulher muito feminina, mas isso não tira o poder dela. E era interessante essa conversa dela da feminidade e do poder, porque muitas vezes a Supergirl, ao se comparar ao primo dela, ela pensava que ela tinha que segurar um pouquinho nesse lado feminino dela para ser vista como alguém
de destaque, de poder, de lugar na sociedade. E isso é muito da conversa que a gente tem, né? Será que a gente precisa deixar de lado o nosso lado que é mais estereotipado, vamos dizer assim, né? Para fazer a diferença? Para dizer, não, eu não sou como... Porque a gente tem que sempre dizer, não, eu não sou como essas garotas. Não, eu sou diferente. Deixa eu ver aqui, vocês mandaram um bocado de mensagem, adorei. Lucas, essas grandes mídias estão cada vez mais dando certo em filmes, Capitã Marvel, WandaVision, mas ao mesmo tempo tem cada vez mais público que age como se fosse desigual, mimimi, esse empoderamento de personagens femininas. E isso é apenas resultado falta de conhecimento ou apenas negacionismo da história, das falhas da nossa sociedade do passado, que fazem essas pessoas enxergarem essas tentativas de correção como se fosse apenas vitimismo. Evelyn, agora por último mudaram o traje dela de saia para calça. Isadora, depois pesquisem sobre a treta dos quadrinhos do quadrinistas Frank Cho e Milo Manara. Foi por causa deles que surgiu a iniciativa Hawkeye. Davi, algo que não é muito comentado, mas acho muito curioso como a Lois Lane mudou também. Embora ela ainda seja conhecida como par romântico, ela tem mais voz nas histórias do Clark. Vibe a recente série Superman e Lois. Carol, já que estamos falando sobre super-heroínas, podemos falar da clássica polêmica que ocorreu com o filme Capitã Marvel pelo motivo de que ela não sorria no filme? Essa discussão é interessante porque qual diabos a relação entre uma super-heroína metendo porrada nos vilões tem a ver com ela sorrir ou não? Essa reclamação de pedirem para ela sorrir tem a ver com o papel da mulher, como o papel da mulher é visto nos filmes. Sempre quando falam isso, eu pensava, e o Batman? Ele sorriu muito nos filmes dele? Pô, adorei esse final com o Batman. Pois é, gente, é isso mesmo. Davi falou sobre a Lois, eu acho interessante que eu também queria falar sobre ela aqui, porque eu me lembro de ver desculpa, novamente, eu não vi o filme do Superman, o filme, que era de 1970, coisa assim, que tinha uma Lois que era sempre como a Mary Jane, né, a donzela em perigo, ela tinha o trabalho dela, mas ela era mais a pessoa que o Superman sempre ia salvar, né? Extremamente estereotipada, feminizada ao extremo, eu diria assim. E aí agora a gente tem a Lois da Amy Adams, né? Que eu acho interessante, por mais que eu não tenha gostado do filme do Superman, eu gostei do personagem da Lois, porque ela é uma profissional, né? Ela pode ter os efeitos dela, como, por exemplo, você precisar de alguém que corrija a escrita dela por causa de alguns erros de gramática, mas ela é extremamente feliz, assim, na carreira dela. Ela tem uma carreira boa, acho que ela ganhou uns prêmios, né, de jornalismo. Ela é muito bem conhecida no trabalho dela. Ela, pelo menos eu não vi, né, ela sendo sexualizada na área de trabalho. E ela não é só a pessoa que que é salva pelo Superman, ela também ajuda o Superman quando ele precisa. Deixa ele também quando precisa. Essa reclamação cinemachismo, pois é, a reclamação da Capitã Marvel sobre não sorrir. Eu confesso que eu não me lembro de ter visto isso, mas eu não acharia, eu não me surpreendo com essa colocação. Realmente, qual o problema dela não sorrir, né? Eu não vou dizer que a personagem da Brie Larson nesse filme é a mais carismática de todas. Inclusive, eu acho que essa seriedade dela causou um pouco de estranheza nas pessoas, né, que estão acostumadas com um personagem mais carismático, sem ser um emo total como Batman. Mas, se você pensar por esse lado, é só mais uma visão, né, de uma mulher que é diferente, uma mulher que tem as suas individualidades. Ainda mais com aquele cabelo novo dela, curto, eu achei top. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, Beatriz, sobre esse tópico? Não, né? Ah, sim, eu lembrei agora que, falando da Viúva Negra, né, voltando agora, que na primeira aparição dela no filme dos Vingadores, já é uma aparição meio apelativa, né? Ela tá numa situação muito vulnerável, se amarrada, apanhando, aí eu pensei assim,
é que esse filme foi, para muitas pessoas, a apresentação dela, né? Porque muita gente não tinha acompanhado ela no filme, no filme do Homem de Ferro. E aí foi, assim, para apresentar ela para a indústria dessa forma, foi bastante apelativo. Uhum. Pois é. Deixa eu só ler aqui os últimos comentários. Carol de novo. A própria atriz da Capitã Marvel fez piada com essa reclamação, pegando vários posts dos filmes como Homem de Ferro, Capitão América, etc. e photoshopou eles com um sorriso. Davi, mas acho massa essa seriedade dela, até porque ela tem um drama mental muito intenso. Porque ela seria carismática no contexto, acho bem relacionado com a história. Pois é. Evelyn, falando em Capitã Marvel, acho ela parecida contigo, Luísa, fisicamente. Oh, obrigada. Lucas, para falar mal das heroínas, chovem críticas negativas em redes sociais. Qualquer publicação com ênfase nessas personagens em páginas como Jovem Nerd e Omelete só demonstra como parece que a sociedade não quer deixar de ser machista. Pois é. Outra coisa que comentaram antes, e eu acho interessante a gente falar agora, é da, vamos dizer assim, a introdução do feminismo nas produções, né? Que as pessoas às vezes criticam que tem muita produção feminista aparecendo, tipo, nossa, coisa chata, vem os politicamente corretos por aí. E é bem interessante isso, porque por um lado você tem a necessidade da representação feminina ser mais realista, né? Porque os tempos estão mudando e não é, tipo assim, não é como se fosse uma, como é que eu posso dizer? Esqueci agora. Teoria da conspiração. Não se fosse uma conspiração do movimento feminista de fazer todos os filmes feministas a partir de então. Não é isso. É porque você tem que lembrar que a maior luta do movimento feminista é a igualdade. Então, assim, se você for pensar para esse lado, obviamente todos os filmes deveriam ser feministas, né? Porque é a realidade. Mas eu também penso que tem muita gente que quer vender os seus trabalhos em cima do movimento feminista. Tem gente que trabalha de uma maneira muito rasa, tipo, novamente a estereotipação, né, do que é uma mulher forte. A mulher que, para trabalhar, ela não pode ter um parceiro romântico, ela não pode ser mãe. É a mulher que, para ser uma heroína, ela tem que perder a família dela toda. Tá, Superman. Vamos só pensar assim, é a mulher que para ser a pessoa mais poderosa do universo, como a Wanda, ela precisa ser louca também. Não sei. Acho que eu fui um pouquinho da loucura, acho que não encaixou muito bem. Mas pensando. Opa, Davi, pode falar. Não, isso que tá falando eu acho muito pertinente. Dá pra ouvir? Tá, sim. Eu acho muito pertinente porque realmente existe essa coisa do que é chamado das pessoas reclamando dessas produções, mas ao mesmo tempo, quais produções as pessoas estão reclamando? São as do blockbuster, né? Que, tipo, é uma questão que vende muito, ou são as produções em gerais? Porque existe uma onda chamada artivista, né? Quando você faz a arte com a função direta para um aspecto ativista, no caso, ativismo feminista, por exemplo. E tem as obras que, por exemplo, usam a artimanha cultural de algo que está crescendo, que é a noção do feminismo, para vender os filmes. E aí você fica nessa corda bamba, porque tem filmes que realmente tem a mensagem maravilhosa, mas aí você pensa, poxa, mas será que esse filme não tá, tipo, meio que só querendo ganhar dinheiro em cima? Enquanto tem outros filmes que, sei lá, tipo, só querem fazer a arte deles, que querem defender a causa. Então, acaba ficando muito nessa corda bamba, pelo menos eu vejo dessa forma. Mas a reclamação em relação a obras feministas em crescente me lembra, por exemplo, muito um argumento bem antigo, bem antiquado, do que o sociólogo Durkheim falava, da coerção social, de que as pessoas simplesmente acham que estão sendo coagidas por algo que, né, assim, por que elas estão achando que são coagidas? Porque elas acham que a sociedade é normal, é de boa, é legalzinha, não é machista nem nada. É um pouco, acho que é muito dessa visão de coerção que, para mim, não faz sentido. Pois é muito assim, né? Vamos dizer assim,
a sociedade estava acostumada a um certo modus operandi, e aí quando os indivíduos começaram a levantar a sua voz para se verem, para se sentirem ouvidos, o pessoal começou, não precisa de tudo isso. Que é o que aconteceu com, por exemplo, a diversidade cultural, né? Que a gente sempre está acostumada a ver um certo tipo físico nos filmes, e a gente quer diversificar, porque muitas vezes os personagens foram escritos originalmente sendo de certa maneira, e aí depois eles são adaptados de uma maneira mais branca. E aí o pessoal começa, não precisa de tudo isso. Ou então, várias outras coisas, como eles tentam apagar, né, essas minorias, apagar o LGBT, apagar os imigrantes, apagar as mulheres. E aí, quando esses movimentos, quando as pessoas começam a lutar contra essa opressão, aí já começa, não precisa disso tudo, não, e tudo mais. É meio triste mesmo. É muito triste. Mas aí você pensa, o que a gente poderia fazer da nossa parte, né, para melhorar essa situação? Eu acho que basta a gente assistir os filmes, né? Porque os filmes que a gente sabe que tentam representar de uma maneira fiel, porque o dinheiro ajuda a trazer visibilidade. E também a gente pode ir nas redes sociais e falar o que a gente pensa. Porque hoje em dia as redes sociais são um veículo de conversa muito importante de democracia, né? A gente pode falar que tem muitas pessoas usando para o mal, né? Assim, o cancelamento, o bullying social, o cyberbullying, mas ao mesmo tempo é uma área muito neutra. Então, da mesma forma que pode ter coisas ruins acontecendo, coisas boas também podem acontecer. E a tarefa de cada um de nós fazer com que essas coisas boas aconteçam. E não é só nas redes sociais, na nossa vida também, na vida real também. Então, a representação feminina no cinema, ela vai até o ponto que a gente está disposto a comprar. Porque, querendo ou não, os filmes podem ser uma arte? Pode sim. As séries podem ser uma arte? Sim. Mas elas também estão inseridas no mundo capitalista. Um mundo que move pelo dinheiro. Então, se não tiver alguém que compre a ideia, não vai ter alguém realizando a ideia. Né? Alguém quer falar aí? Eu escutei alguém falando. Alguém quer falar? Sobre essa questão de ganhar dinheiro em cima dessa ideia, né? A série The Boys fez uma crítica assim muito pertinente, abordando a mídia em cima da mulher, né? Do papel da heroína. Inclusive, muita gente comparou uma cena lá que eles estão fazendo um filme para vender a ideia com a cena de Ultimato, né? Que também tem uma cena lá e muita gente achou muito comercial. Eu acho que é a cena que todas as mulheres chegam, né, juntas, né, para a batalha final. Sim. Pois é, a gente pode falar que foi muito assim, quando a gente tá assistindo, meu Deus do céu, as mulheres estão aparecendo que nem aquela cena da Mulher Maravilha se levantando assim, no meio da batalha. É uma cena feita realmente pra emotivar a gente. E pode ser, e com certeza foi uma cena feita pra gente falar, nossa, olha aí, eles também sabem ser feministas, eles também sabem dar o poder para as mulheres e vender, né? Mas assim, é aquela conversa. Eu não vejo tanto problema ao mesmo tempo, a gente quer que seja uma coisa mais verdadeira, mas às vezes não tem como, porque é lucro, né? Eles sempre vão atrás do lucro. The Boys. Assim, eu até poderia falar sobre The Boys, só que eu não assisti The Boys. Desculpa, eu não aguentei. Eu tentei assistir o primeiro episódio já me chocou de uma forma que eu já fiquei, nojo, muito nojo, não aguento mais. Quem assistiu sabe como é nojento. E é isso mesmo. Alguém tem mais alguma coisa? Pronto. A gente tava falando, eu até esqueci que tinha esse slide, ó.
Sabe, uma obra de heróis muito massa que trabalha a inclusão e a representatividade, Young Justice. Olha aí, ó, o Davi tá recomendando Young Justice. Beatriz, quer falar aí agora sobre a década de 2010, embora eu já tenha falado muito disso no anterior? Então, eu escolhi essa imagem, né, da Raya justamente porque ela marca, né, acho que o ápice da mulher na Disney, né, assim, já é outro patamar. A mulher é tratada como princesa da Disney. E também porque estreou, acho que ou ontem ou hoje, então tá bem. Esse filme promete muito. Assim. Nessa década é justamente isso, né? Cresce as heroínas como protagonistas, em busca do protagonismo, mas ainda assim elas enfrentam muitos problemas, né? Assim, em busca de se afirmar como protagonista mesmo. Muitas críticas. Uhum. Pois é, essa busca pelo protagonismo, né? Pelas mulheres fortes. Eu acho muito interessante, como estava comentando, porque existem vários tipos de mulher. E muitas vezes nós, mulheres, queremos julgar as outras mulheres porque elas não são como a gente imagina que uma mulher forte e independente deveria ser, né? Por exemplo, existem mulheres que acham horrível a ideia de ser mães, não querem nem pensar nessa possibilidade. E existem outras que o sonho da vida delas é ser mãe. Existem mulheres que querem focar na carreira delas e serem as melhores no negócio, e existem outras que estão satisfeitas só cuidando da família em casa. A gente não pode deixar que essas histórias sejam apagadas só porque elas não fazem parte da nossa visão do que é ser uma mulher forte, poderosa, né? O Alexandre falou aqui, é patente como tem esse viés viciado em Hollywood, na desproporcional às mulheres. Mulher Maravilha 84 é um filme ruim, mas tem planejado mais uma continuação. Teve uma grita maior criticando a aposta na franquia, mas personagem como Batman, que tem coisas ainda mais problemáticas, segue firme. Ou como foi falado antes, hesitação em dar um filme solo para Viúva Negra, como se a Johansson não segurasse sozinho um blockbuster. Não é, ela teve não sei quantos blockbusters aí, que podem ser criticados, mas que fizeram dinheiro. Pois é, tem o filme das Viúvas Negras. E Mulher Maravilha 84 também é ruim. Vocês podem ver que até mesmo no próprio Prometheus a gente tem uma rixa assim, de pessoas que gostam de Mulher Maravilha 84 e pessoas que não gostam de Mulher Maravilha 84. Justiça Jovem, especialmente a terceira temporada, sabe muito trabalhar com arte vista de maneira natural. Alexandre. Tá bom, Alexandre. Então, aqui, vamos comemorar, então, o progresso, refletir e continuar mudando. Nós temos, por exemplo, certo? Eu não gostei do Jogos Vorazes. Eu gostava, eu li todos os livros, eu assisti os filmes, eu não sei o último, mas eu acho muito interessante o universo, mas eu não gostava da Katniss, porque o personagem dela não fazia... Não era o tipo de pessoa que eu gostava, entendeu? Não era nada contra ela em específico, ou porque eu acho que é incrível, assim, uma pessoa que mora no mundo como ela tem que ter uma personalidade de tipo a Katniss, não pode... Então, tipo, faz sentido dentro do universo, mas eu não gostei do personagem. Peggy Carter. Pois é, eu amei a Peggy Carter. Não sei quem assistiu Agente Carter, a série, né? Duas temporadas, mas foram 2 temporadas muito boas. Eu achei muito feliz essa ideia da Marvel de ter explorado a personagem da Peggy Carter, mesmo que não tenha sido nos cinemas, porque ela foi, de certa forma, muito limitada, né? No filme do Capitão América. Ela ainda, por mais que se destacasse dentro da sua profissão, né, ela muitas vezes foi reduzida a ser o par romântico do Capitão América. E no Agente Carter a gente viu ela realmente evoluindo, trabalhando a relação dela com os outros personagens, não se limitando somente ao Capitão América. A gente tem aqui também uma imagem
das Aves de Rapina, né? Um filme que foi muito criticado, eu vi, foi muito criticado, mas eu especialmente amei. Eu achei um filme muito divertido. Pode não ter sido um dos melhores, pode ter pecado um pouco com clichês, mas eu achei muito divertido. E eu não sei, eu acho que teria eu acho que esse filme, tipo assim, foi uma tentativa da DC de fazer um filme de mulheres. E agora que a gente tem um filme que deu meio que certo, a probabilidade deles tentarem novamente aumenta. E fazerem mais certo, aumenta. Totalmente necessário o triângulo amoroso dela. Da Katniss, sim, foi uma das coisas que eu mais odiei, uma das coisas que mais me fez não gostar do filme foi o triângulo amoroso. Eu odeio triângulo amoroso em qualquer coisa, porque eu acho que, assim, é uma mulher, geralmente, para 2 homens. Então, tipo assim, né? Não é? Davi, tu quer falar alguma coisa sobre Star Wars? Eu vi aqui que você tem alguns comentários. Não, vou comentar rapidão, porque eu acho polêmico, né, assim, porque tem muita história, tipo, a importância da Rey para milhares de fãs de Star Wars, mas eu pessoalmente gosto mais da Jean Erso, mas assim, é realmente algo muito pessoal, mas assim, a visão de vocês é muito mais importante em relação a isso, mas o comentário mais direto que eu queria dizer é, tipo, que a Rey é um personagem e eu acho ela muito relevante dentro da noção de jornada do herói, a questão da uma visão também que tinha sobre esqueci agora o nome do termo mitológico que usa, Sui, não sei o que é Sui, alguma coisa assim. Mary Sue, tem esse trabalho da Mary Sue, essa mulher super poderosa e tal. Enfim, tem muitas coisas importantes para falar sobre a Rey, eu não vou falar muito, mas eu pessoalmente gosto muito da Jean Erso, porque eu acho que ela é um personagem que trabalha com uma trama, por exemplo, de maneira muito... Essa coisa da paternidade, por exemplo, tem Star Wars, todos os filmes meio que... Até The Mandalorian fala sobre paternidade. E a noção do Star Wars com a Rey, tipo, é um negócio... pois é, muito Mary Sue, como a Isadora falou. Assim, eu acho muito massa, eu adorei a noção lá do episódio 8, quando falou que ela não tinha paz, porque eu acho que... Eu acho legal, sabe? Ela ser poderosa, independente de avô, né? Que a gente descobre no último filme, ou relação de paternidade, qualquer coisa relacionada a isso. Mas, enfim, tomaram também no episódio 9. E a Jean Erso, pra mim, é um personagem que trabalha de maneira muito massa essa coisa da paternidade, tipo, sei lá, ela é super heroína, tipo, de tudo, entendeu? O episódio 4 só existe por causa dela. Só, tipo, isso. E aí ela morreu no final. Spoiler. Aí realmente essa questão do morrer aí pode ser discutido. Mas eu acho muito massa. Enfim, até tentaram botar um romancezinho ali com o Cassian no final, mas em geral não tem, né? De maneira direta não tem. Você pode até criar ali uma coisinha ou outra, mas diretamente não tem. Eu fico feliz que não tem de maneira direta, mesmo que tenha diretamente. Então eu, pessoalmente, gosto muito da Jean Erso, porque pega esse cerne da paternidade de Star Wars e moderniza de uma maneira que bota uma filha, sabe? Que a Leia sempre teve, né? Mas a relação sempre foi entre o Darth Vader e o Luke, né? Não muito sobre a Leia. Uhum. Pois é, interessante você falar sobre a Mary Sue, que eu realmente tinha esquecido desse recurso narrativo. Eu não sei se todo mundo conhece, né? A Mary Sue e o Gary Sue. Gary Sue, mas que são 2 estereótipos de heróis, né? De protagonistas narrativos. Que basicamente é a versão feminina, a versão masculina das 2 protagonistas, que pra eles tudo dá certo, né? Que eles são super poderosos, eles têm o mundo aos pés deles, todo mundo ama eles, e o mundo é só rosas para eles, né? Mesmo com todas as dificuldades que na narrativa eles passam. Mas o futuro deles é perfeito. E eu acho interessante falar sobre a Rey, porque, de certa forma, ela encaixa muito bem nesse papel da Mary Sue. Ela prometeu muito, né, no começo. Eu lembro que quando eu fui assistir o primeiro filme, que é o Despertar da Força. É o Despertar da Força, né? Desculpa, eu não sou muito boa de Star Wars. Mas eu achei muito interessante, porque ela fazia uma contrapartida tanto com o Luke Skywalker quanto a Leia Skywalker. E ela se destacava, né, como personagem por si só. Mas aí pecou, porque a produção desandou,
os escritores foram se confundindo, e aí acabou numa grande bagunça, que a gente sabe que acabou ela sendo reduzida a relação dela com o Skywalker, não só com o Skywalker, também com os Palatinos, né? Como é que é o nome deles? Esqueci agora. Como é que é o nome? Não é Paladino, não. Não sei lá. O avô dela super do mal. E também, pior de tudo que eu acho, que foi a relação dela com o menino lá, esqueci o nome dele agora. O Adam Driver. Adam Driver? É, o cara lá. O Palpatine, pronto, o Palpatine. O Palpatine e o Kylo Ren. Que eu achei, assim... Todas as coisas ruins, mais do que o beijo entre a Leia e o e o menino lá, o Luke, eu achei esse beijo deles horrível, ridículo. Pois é, então nós temos aí várias heroínas que estão surgindo, heroínas não só com superpoderes, mas também de histórias normais, né? Que estão surgindo, com poderes ou não, mas que elas ainda estão lutando, tanto elas como a gente, de encontrar o nosso lugar na sociedade, de fazer o nosso lugar na sociedade, né? Fazer as pessoas verem a gente não só como uma mulherzinha, não só como a ideia da mulher, mas como realmente um indivíduo. Lucas dos Reis. E os dois diretores não necessariamente sabem escrever personagens femininos. No próprio final de Ascensão Skywalker, em que eles introduziram personagens femininas como o próprio propósito de serem figuras coadjuvantes com protagonistas masculinos. Poxa, agora tá falando aí, eu lembrei da Rose e daquela minazinha lá do último filme, que tinha um negócio com o povo. Eu tenho certeza que aquela mulher só foi introduzida no final, no último capítulo, no último segundo, só para mostrar, olha, o Paul e o Finn não vão funcionar. Eles são só amigos, é só broderagem. Eu tenho certeza que foi por isso que eles introduziram aquela personagem. Igualmente com a Rose. A Rose, ela tinha tudo para ser tudo. Só que aí ela acabou virando um personagem, um interesse amoroso, né? Todos os protagonistas. Morte triste, realmente. Não que ela tenha morrido, tá, gente? Assistam os filmes. Ou não. Dói às vezes. Mas então, é isso. A Beatriz, desculpa, eu tomei um pouquinho do seu tempo. Se você quiser acrescentar aí as suas ideias. Não, acho que não tem mais nada, não. Acho que já falou tudo que tinha pra falar nessa parte. Mas você tem alguma mensagem aí de força para as nossas amigas? Então, assim, a cultura pop, principalmente cinema, sempre marcou, assim, acho que não só minha vida, mas a vida de todas nós, né, assim. E a gente percebe essa mudança na prática, né, assistindo, consumindo os produtos. Então, e essa evolução faz parte da gente, da nossa visão de mundo, que a gente acabou se tornando como pessoas, como mulheres. E eu acho que a gente tem que sempre manter esse olhar crítico né, sobre a maneira como a gente é retratado no cinema, porque ele é a gente, de certa forma. Uhum. Muito interessante você estar falando isso. Que outra coisa que eu me lembrei aqui, que eu não estava falando, eu não falei, mas obviamente todo mundo sabe, né? Que uma forma de tanto homens quanto mulheres fazerem parte da sociedade se politizando. E eu não vou falar da política como, tipo, fazer propaganda para tal candidato ou ficar cancelando tal pessoa que fala tal coisa, tá? Não é isso. Política, se politizar, é você ter noção do que está acontecendo, ter noção do que o seu governo está trabalhando, né? Das coisas dos problemas que existem na sociedade e do que você ainda poderia mudar, o que você poderia fazer. Então, é muito interessante, é muito importante que, como essas mulheres ao longo do tempo estão fazendo no cinema, nós também tomemos o lugar de protagonismo, de não deixar as pessoas fazerem as nossas escolhas pela gente. A gente
a gente pode ser super perdido, certo? Você pode não ter noção do que você quer trabalhar, ou do que você quer. Você pode ser mais perdido do que a Katniss entre dois homens, mas você tem que saber que você precisa fazer as escolhas no final, não pode deixar as outras pessoas fazerem por você. Então, eu acho que é aqui que a gente vai terminar a apresentação de hoje, o evento de hoje, mas o Prometeia é uma discussão, um fórum de discussão também. E então, se vocês tiverem algum filme para recomendar, alguma série que vocês estavam assistindo, alguma coisa que vocês viram recentemente, e vocês ficaram, putz, eu acho que caberia ter essa discussão, eu queria falar sobre isso com alguém, a gente está aqui, esse é o espaço, certo? Sintam-se à vontade. Senão a gente acaba o evento de hoje. Que eu gosto de falar com vocês, eu acho legal falar com vocês. Conhecer vocês um pouquinho. Eu tava falando de Moxie no começo, né? Eu ainda vou recomendar novamente Moxie, porque foi um filme que eu assisti recentemente. E Raya saiu ontem. Já está disponível no Disney Plus, por enquanto, pagando dinheiro, né? Mas todo mundo sabe que nós somos brasileiros e eu não estou dizendo que vocês devem fazer isso, eu estou dizendo que existe plataformas que disponibilizam o filme de graça, sem você ter que esperar o tempo para disponibilidade de graça na plataforma da Disney Plus. Outro filme que eu acho que seria legal conversar com vocês, né? Talvez no futuro. Alguém quer o link? A Beatriz Medeiros falou que achou que estava digitalizado nos filmes da Disney. Pois é, a Disney agora que tá lançando nas plataformas do Disney Plus, né, no streaming, tem muito filme saindo que a gente nem percebe que tá saindo. Como, por exemplo, vocês sabiam que teve o filme da Pixar, Soul? Pois é, eu ainda não assisti esse filme. É uma animação. Parece ser legalzinho. Maravilhoso. Assistiu, Beatriz? Assisti. Pois é. Davi, pode falar. Eu queria indicar tá no Disney Plus, né, mas dá para exatamente seguir esse conselho da Luísa e achar de outras formas, vou até escrever aqui, ó, ABG, tá? Vocês procurem isso no Google que vai dar certo. Tem o nome de uma série que é Inside Pixar, ou então Por Dentro da Pixar, que tem um episódio que ele vai existe uma administradora de roteiros da Pixar, uma mulher que ela foi averiguando ao longo dos anos da Pixar a questão da equiparação, do equilíbrio, da igualdade de vozes femininas e masculinas dentro dos filmes. E aí hoje ela pegou todos os roteiros, ela fez um programa que administra isso, que vai ajustando junto com os produtores, diretores dos filmes consequentes da Pixar, para que haja um equilíbrio, né, 50-50 que ela fala e tal, de realmente de vozes masculinas e femininas. Então, no próprio Soul, por exemplo, você vê que existe já um trabalho em relação a isso, em relação a vozes femininas, porque, assim, aí a articulação dela é muito massa, se eu não me engano, acho que é o 6º ou 7º episódio, tá? É um curtozinho, né? Tem uns 10 minutos, assim, mas é muito massa, porque vai falando sobre esse aspecto de representação mesmo da realidade, que é o quê? Poxa, você tem, na sociedade, tem basicamente, eu acho que até mais mulheres que homens, né? Ou eu tô enganado, eu sou ruim de geografia também, demografia, essas coisas. Né? Então, assim, não faz sentido você ter um filme que, por exemplo, às vezes busca tanto representar a realidade, o cinema busca tanto o realismo e a verossimilhança, e você ter tantas vozes masculinas a mais do que as vozes femininas. Por isso que essa noção de coerção social não faz muito sentido, porque existem mais mulheres que homens, então por que não ter tantas mulheres no cinema? Entendeu? E aí, essa curta, a mulher vai explicando como é esse sistema, né, dentro da Pixar, e aí ela vai mostrando como no filme Soul, né, alguns pontos, assim, e alguns filmes recentes já, eu não tô lembrando qual é o último filme da Pixar antes do Soul, não tô lembrando, se alguém lembrar.
E aí ela vai falando isso, tipo, no roteiro, né? Bota os diálogos. Esse personagem, será que pode... Acho que isso foi da Disney. Oi? Eu tô tentando me lembrar, mas o último filme que foi, não sei, Disney, Pixar, Disney, foi aquele dos dois irmãos. Pronto, Dois Irmãos, que tem, por exemplo... Era Pixar? Não sei. É da Pixar, tem já... Esse filme já tem também um pouco, eu acho que já tem esse sistema. Eu acho que esses filmes do ano passado e desse ano, eles... Da Pixar, pelo menos, né? No caso, lançou ano passado. Já tem esse sistema. E, não, Incríveis 2 eu acho que já tem. Incríveis 2 eu acho que já tem também. Lembro que Skita é o Incríveis 2 também, né? Esse curta. Então, assim, é um trabalho muito massa. Quem puder pesquisar, essa série já é muito legal, mas esse episódio em específico é muito top. Eu achei formidável o trabalho. E o argumento, eu nem achei tão ativista assim. Eu achei, né, para quem reclama, assim, nossa, causas sociais, coisa toda, para quem reclama, o argumento dela nada mais, nada menos que, poxa, a sociedade tem mais mulheres que homens, porque o filme vai ter mais homens falando, entendeu? Não tem lógica, entendeu? Então, pensa na noção de representação, faz total sentido, e lógico, social, seja você por causa ou não social. Agora eu tava me lembrando que realmente é interessante que em Dois Irmãos, eles se dividem em duas histórias, basicamente, que é a história dos irmãos e a história da mãe dos irmãos indo atrás deles junto com a dragão lá. A Esfinge, não, como é que é o nome? Esqueci agora. Mas a mulher lá, que são dois personagens masculinos e dois personagens femininos. E eles têm basicamente mais ou menos o mesmo tempo de tela. E a mesma capacidade de evoluir na história. Muito legal. Obrigada, Davi, por ter dado essa dica. E então, gente, mais alguém quer dar alguma dica de filme, de série, de livro, de desenho, de quadrinho, de jogo? Não? Portraits, Cynthia Lusk, Director of International Production. Muito obrigada. Então, gente, se vocês não tiverem mais nada a acrescentar, eu gostaria de agradecer pela presença de todos nesse nosso evento. Isadora, pode falar. Oi, só uma coisa. Agora que já tá no final do evento e eu não tenho perigo de interromper ninguém, eu posso falar um pouquinho sobre essa treta toda que teve com... Que eu sou ilustradora. Aí eu fico por dentro das tretas que tem no mundo artístico, que por sinal não são poucas, vocês não têm noção. E o que aconteceu há um tempo atrás? Tinha dois quadrinistas, um deles se chamava Milo Manara, ele é um quadrinista italiano, e ele é muito conhecido por fazer um conteúdo mais erótico e tal. E, tipo, beleza. E tem um quadrinista que ele era da Marvel e da DC, que ele era... a treta da Mulher-Aranha, exatamente. Mas eu vou me aprofundar um pouco mais, né, sobre isso. E tinha o Frank Cho, que ele era um quadrinista, tanto pra DC quanto pra Marvel. Ele era um quadrinista freelancer, né, se não me engano. E parece que o Frank Cho, ele foi pra uma oficina lá na Itália, do Milo Manara. E aí eles acabaram, tipo, eles estavam conversando, né, e tal. E aí o Frank Cho, sabe aquelas coisas que você admira a pessoa, mas ela só podia ter ficado calada? Então, foi bem esse caso. Que o Frank Cho, ele chegou e disse assim que hoje esses movimentos sociais meio que querem censurar o nosso direito de desenhar mulheres sexualizadas. E tipo, como se fosse realmente um direito dele de usar o corpo feminino pra fins fantasia masculina. Pra fantasia masculina nos quadrinhos. E aí todo mundo caiu muita gente caiu de pau em cima dele e muita gente concordou com ele. Até que, tipo, hoje em dia, ele é meio que considerado... desculpa pela palavra feia, mas eu tenho que falar. Ele é considerado o guardião da punheta masculina nos quadrinhos, até hoje. E ele ganhou muito dinheiro, tipo, fazendo coisa assim. Pois é, pra você ver, né?
como é que é. Valeu, Carol, por enviar a imagem. Pois é, teve muita treta em relação a essa imagem da capa da Mulher-Aranha, porque ela tá numa pose completamente... Primeiro, que ela tá numa pose completamente... que você quebraria a sua coluna se você tentasse Irreal, fazer. Né? Irreal. E também, tipo, ela tá numa roupa que parece que ela tá, tipo, só com tinta por cima. Sim. Não parece que ela tá com uma roupa, nem que uma roupa muito colada, parece que ela tá realmente com tinta. E teve um print original que o Milo Manara deu pro Frank Cho que dava pra ver as partes íntimas dela através da roupa. Uhum. Isso é muito zoado. E, pois é, tipo, baseado nisso, a menina... Eu esqueci o nome dela agora. A menina que fez o novo She-Ra pra Netflix... Meu Deus, qual é o nome dela? She-Ra. Vamos a... Não, Noelle Stevenson. A Noelle Stevenson, Carol, tá? ela foi no... Meu Deus, eu te amo, Carol. É o seguinte, eu vou mandar a real, eu te amo. Pois é, a Noelle Stevenson, ela foi no Tumblr dela e ela meio que fez um negócio assim. E se a gente fizesse um movimento de quadrinhos que a gente pegasse coisas que acontecem muito com as mulheres nos quadrinhos, tipo poses reveladoras, diálogos, essas coisas, e fizesse isso com homens. E aí surgiu a iniciativa Gavião Arqueiro, ou Hawkeye Initiative, que é basicamente você desenhar um homem numa pose reveladora ou sexualizado. Muito sexualizado, que um homem não seria geralmente, pra, tipo, justamente tocar nessa ferida de, olha só, vocês gostam de ser sexualizados? Exatamente. Olha, vocês gostam de ser sexualizados, então não sexualizem a gente. Então, basicamente, é isso. Tenha um excelente dia. Massa. Excelente dia. Depois dessa eu vou dormir até melhor. Depois dessa... Sim. Pois é. Mas é muito interessante isso. É o que tá acontecendo, né? As formas como você vê que homens, principalmente, me desculpe, meninos, mas é a realidade. Tem até não tem muito homem aqui, mas tudo bem. Que vocês se acostumam a ver de um modo, a ter as coisas de um modo, né? E aí, quando as coisas começam a mudar, acho estranho, não, vocês estão infringindo os meus direitos. Sim, né? Eu acho super justo se vocês têm uma Mulher Maravilha super sexualizada, porque a gente não tem um super-homem super sexualizado, né? Então, muito obrigada por esse acréscimo, Isadora e Carol. Mas alguém tem alguma coisa para compartilhar com a gente? Estamos como se fosse uma roda aqui de conversa. Outra imagem da Mulher-Aranha. Alguma coisa, tipo, algum filme que vocês assistiram recentemente e vocês ficaram muito putos com alguma coisa, ou então amaram muito alguma coisa, um filme que vocês estão ansiosos. Não? Não precisa falar também, pode escrever aqui no chat, viu? Viúva Negra. Eu fico puta todo dia quando a gente reclama de Mulher Online. Falando nisso, eu vou só falar uma coisa, não é especificamente falando sobre nenhuma coisa assim. Eu só tava vendo no Twitter uma pessoa comentando, acho que foi uma mulher falando que, tipo, que estavam criticando que ela ganhava dinheiro fazendo live. Não sei. Não. Era tipo assim, dizendo que mulheres não sabem mexer em Discord. Aí mostrava que ela sabia fazer. Aí o pessoal embaixo tudo, então, amiga, você quer, assim, trocar telefone, sabe, os meninos caindo em cima? Eu acho muito interessante essa sexualização. Outra coisa, né, eu acho que isso aí seria evento para outro Prometeia falar sobre mulheres em jogos, especialmente mulheres que jogam, né, mas... E também tipo, o jeito que tratam as raças de fantasia, né? Eu vou falar de World of Warcraft, porque eu jogo bastante World of Warcraft, né? Talvez alguém que... Eu sei que tem gente que joga World of Warcraft que tá no chat, mas... Enfim. Tem umas raças de World of Warcraft que tipo, dá pra você ver que tem algumas diferenças de homem pra mulher, e é uma diferença que você até releva, mas tem outras que não dá, não. Tipo assim, o troll do World of Warcraft, ele é, tipo, totalmente curvado. Ele tem as presas lá e tal.
e etc. E aí tu vai ver a troleza, é basicamente uma humana alta. E eu acho isso um saco, sabe? Porque... Pronto, dismorfismo sexual, exatamente, esse é o nome. Dismorfismo sexual nos jogos é um saco. Você quer jogar com Morquiza, que ela é buff, que ela tem músculos e tal, tipo, que nem um orc, né? Mas aí você vai ver, às vezes não é bem assim que funciona. Porque às vezes a galera, os devs do jogo, eles querem ir para outra direção, né? Muito obrigada pelo seu acréscimo. Então, pois é, Raya tá aí, saiu essa semana, vamos todos assistir quando pudermos. A gente tá todo mundo em casa, né, agora, estamos presos em casa. Infelizmente não vamos para o cinema, mas nós fazemos nosso cinema em casa. Então assim, gente, obrigada a todos que participaram. Obrigada a todos que conversaram com a gente, que discutiram com a gente. Tá, pode perguntar, Lucas. O pessoal vai falando sobre o UOL. Amém. Tava discutindo isso agora há pouco, queria perguntar isso pra vocês. O que tu queria perguntar pra gente, Lucas? Sobre o UOL? Sou eu, Lucas dos Reis? Oi? Lucas de Oliveira, tu não tinha levantado a mão? Lucas dos Reis. Não, é o dos Reis que tá falando. O Lucas dos Reis que quer falar, pode falar. Se quiser falar. Se não quiser também tá tudo bem. O caso da Cara Dune. É fácil vincular atriz e personagem. Então, eu não sei qual é o caso do Cara Dune em específico, mas sobre desvincular a atriz do personagem, eu acho interessante isso porque me faz pensar também a ideia de desvincular o autor da obra, né? Que a gente está comentando muito recentemente por causa do caso da J.K. Rowling e tudo mais. Eu não sei tanto. O que é que vocês acham? Nunca parei para pensar. Isadora. Perfeito. Eu acho que... lembra também, né, a discussão do Paul Bettany e do... esqueci o nome agora dele. Jack Sparrow. Você sabe quem é. E até mesmo da própria Johnny Depp. Da própria menina que protagonizou a treta toda junto com o Johnny Depp. Eu esqueci agora o nome dela. Ruby Rose? Não sei agora. Mas são coisas, né? Será que se um ator for muito bom, mas ele, como pessoa, é terrível, você deixaria de ver as coisas dele? Sendo que, geralmente, Amber Heard, desculpa, Ruby Rose, Amber Heard, sendo que num projeto não está só ele trabalhando ali, porque você pensa, né? Quando faz um filme, só um minuto, Isadora. Quando você faz um filme, quando você faz uma série, você está envolvendo várias pessoas, você está envolvendo toda uma produção, né? Então, se sair alguma coisa ruim sobre o ator que está falando, protagoniza, né? Você vai boicotar o filme por causa disso, em detrimento das outras pessoas que estão trabalhando na obra. Tipo assim, às vezes o filme é ótimo, o filme fala sobre uma coisa super legal, super gera uma discussão interessante, mas porque esse ator protagonizou essa discussão durante as filmagens, sei lá, a filmagem não, porque quando tá durante a filmagem, às vezes eles são demitidos, né? Mas depois já quando estão em edição, ou já quando estão indo pro cinema, você vai boicotar o filme? Eu não sei, eu acho, na minha opinião, né? Eu acho que são princípios. Se for uma discussão que é muito tocante para você, eu acho super, super válido, né? Mas lembrando que não é só aquele ator que está trabalhando naquele filme. Pode falar, Isadora. Então, sobre a J.K. Rowling,
eu pessoalmente gosto bastante de discutir sobre isso, porque eu mesma sou uma grande entusiasta de ficção adolescente. Eu comecei a ler Harry Potter agora, né? E assim, a obra, ela pode ser boa. E a gente pode admitir isso. A obra é legal, ela é divertida, e a J.K. Rowling, ela tem o crédito pela criatividade dela. Só que a gente também tem que lembrar que a obra foi ela que escreveu, e ela tem uns aspectos problemáticos dela. Por exemplo, tipo, as opiniões dela sobre pessoas trans, realmente, é uma pena você levar em consideração que ela tem umas opiniões tão assim. Mas ela também tem opiniões muito esquisitas sobre pessoas soropositivas, sobre pessoas judias, sabe? Que ela coloca estereótipos no próprio livro dela. E aí é aquela coisa, tipo, você, na minha opinião, pelo menos, você não tirar o crédito da pessoa, mas você ter a consciência do que ela tá pensando, sabe? Uhum. É tipo ler Lovecraft. Lovecraft é tipo um dos grandes pais do terror, mas ele era um racista de mão cheia. A gente tem que levar isso em consideração. É tipo quando a gente tá lendo as obras do Monteiro Lobato. Do Monteiro Lobato, exatamente. Davi? Não, eu só queria só concordar total com a Isadora. Eu acho que essa é exatamente a posição que eu acho mais, eu pessoalmente, né, acho mais interessante de se aproveitar a arte, por exemplo, porque realmente essa questão de diferenciar do, tipo, autor, autora, enfim, tipo, das obras, é algo muito difícil quando você principalmente compreende muito as relações diretas. Por exemplo, vamos dizer que eu pegasse Harry Potter, não sabe nem que é a J.K. Rowling. Aí, tipo, como a Isadora falou, tem coisa ali que você pode associar, entendeu? Essa questão de fantasia, às vezes, esconde muita coisa. Mas quando você vai lendo a obra, você, essa posição aqui tá um negócio estranho. Quando você vai conhecer a autora ou autor da obra, aí você já faz o link direto. Mas ainda assim, tem muitas obras que a gente, por vezes, não conhece o autor, a autora, e aí a gente vai vendo e tal, e depois a gente vai ver que aquela pessoa, seja em aspectos gerais, a Isadora apontou muito bem outros aspectos, né, que a J.K. Rowling tem problema, não é só com em relação às pessoas trans. Então, tipo, isso vai ser reflexo na obra, isso é meio que natural, e a questão da criatividade vai colocando os preconceitos. Mas, por exemplo, existem pessoas que têm defeitos, e tipo, tem preconceito com tal coisa, mas não tem preconceito com tal coisa. E aí, sei lá, vamos dizer que você faz a obra e aí a obra ela não corresponde àqueles preconceitos que a pessoa tem, entendeu? Enfim, é muito realmente complicado, eu acho que realmente é como tu falou também, Luiz, é muito de cada pessoa mesmo, mas eu achei muito pertinente o que a Isadora falou, porque quando você vai vendo as obras e vai fazendo a relação direta com os autores e autoras, você vai vendo que ou as obras elas fazem por completo o que as pessoas são, né, quem cria aquela obra, ou às vezes não, às vezes realmente são obras que fogem daqueles preconceitos, fogem daquelas coisas mais internalizadas, porque, enfim, a arte ela acaba fugindo assim e vai para cantos que a gente não imagina. Mas é só reiterar mesmo, eu achei maravilhoso o que a Isadora falou, porque eu acho que ajuda muito a gente compreender certas obras que, sabe, são boas e tal, boas pelo menos no sentido de criatividade, na questão de apreciação, mas infelizmente as pessoas não são boas, entendeu? As pessoas que criam. Eu posso citar, por exemplo, um cara que é muito problemático, por exemplo, o de Allen, entendeu? Tipo, meu Deus, é extremamente problemático. E as obras dele, infelizmente, são muito ele, né? E aí você, poxa, como é que você vai gostar dos filmes? É um negócio muito complicado. E aí esse é o grande problema. Mas às vezes é difícil, por exemplo, nessa era informacional, a gente não saber quem é o autor, né? É muito difícil mesmo. Pois é. Só complementando aqui o que já foi dito sobre a J.K., é porque a gente acha que o olhar crítico é só para separar o que é ruim, né? Mas não, então é para absorver também o que é bom. E a história da J.K. também relacionando com o tema de hoje, né, que é sobre as mulheres, né, especial do Dia das Mulheres, é que a J.K., ela tem um passado de violência doméstica, né, ela tem uma história dela que ela lutou contra
tudo isso, e ela passa isso também nas obras delas. Então é isso, é analisar o que é ruim e o que é bom, de acordo com as suas visões, com os seus critérios, e não massacrar uma obra por um ato falho, ou um ato de uma pessoa que é de uma época, ela fez fama na época de 90. Então, de um contexto diferente. Isso. Pois é. Eu especialmente, eu sou muito fã de Harry Potter, tenho meus problemas com a obra, tenho meus problemas com a J.K. Rowling, mas eu não deixo de amar o mundo que ela construiu, né? Eu gosto mais das fanfics? Gosto. Não leria ou veria o filme de novo? Não veria, provavelmente. Mas eu continuo gostando. E continuo criticando. Então, assim, é muito, muito interessante pensar justamente isso. Que você... Eu tava falando sobre politizar, né? Se politizar. E você ser um ser político é você também saber criticar as coisas, não apenas para dizer isso é certo, isso é errado. Isso, eu quero isso para mim, eu não quero isso para mim, mas também ver as coisas em todas as suas complexidades, né? Tentar ver, pelo menos, que pessoas são pessoas, vão cometer erros, e você não pode levar todas as pessoas para os seus patamares, tipo assim, pensar que todo mundo é como você. E vão acreditar nas mesmas coisas que você vai acreditar. Você também, nas suas crenças, pode estar errado. Pode ser que daqui a alguns anos surja uma nova teoria, vem alguém falando alguma coisa que todo mundo vai começar a pensar, é isso aqui é o certo, tudo que a gente pensou anteriormente estava errado. Pode ser, mas a gente vai tomando cada dia de cada vez, né? Então, alguém estava falando aqui que queria que essa discussão durasse 2 horas. A gente pode durar 2 horas, é só vocês quererem. Eu tenho um tempo livre aqui, a Beatriz acho que também tem tempo livre. Se vocês tiverem coisas que querem discutir, pode discutir aqui. Não tem problema. Mas se vocês também estão cansados, tem um TCC para fazer, TCC não. Tem um problema não, um slide para fazer aí para os encontros universitários. Se você tem que assistir daqui a pouco o WandaVision, não tem problema, a gente também pode acabar e a gente discute em outro momento. Inclusive, pode mandar mensagem pelo direct e a gente responde. Deixa eu ver aqui. Cara, assim, não das contas, Harry Potter foi escrito pela Hatsune Miku? Poderia ser, né? Lucas de Oliveira. A ignorância é uma bênção. Vou fingir que ela nem existe pra eu não deixar de gostar de Harry Potter. Sinceramente, eu tava agindo mais ou menos assim. Quando era mais próximo da obra original de Harry Potter, eu ficava, meu Deus do céu, Deus no céu, J.K. Rowling na Terra. Mas hoje em dia, depois que eu vi... Porque, tipo assim, os problemas da J.K. Rowling, a gente pode ter começado agora a ver essas coisas mais grotescas como os comentários dela com a comunidade trans e também soro positivo. Mas, se você ver, tem muito preconceito na série dela, né? Nos livros de Harry Potter. A começar da visão extremamente rígida do protagonista dela. Então, agora a Luísa está com Dark Materials. Então, e a gente pode criticar os autores, mas eu acho interessante conhecer a obra deles, assim. Se você também não tiver interesse do que eles sempre falavam, não tem problema. Tem livros e tem livros, né? Mas, ou ver um filme. O caso da Cara Dune, agora eu me lembrei, né? Tava falando... Oi, Isadora, obrigada por estar aqui. O caso da Cara Dune, eu me lembrei agora, é que ela fez alguns comentários políticos, né, apoiando o Trump, coisa assim, mesmo depois da Disney ter pedido para ela parar. Eu acho muito interessante porque, ao mesmo tempo que a gente sabe que muitos comentários que as pessoas fazem, assim, né, são bem, podem ser um pouco agressivos para certas comunidades, minorias, pessoas, né, elas também têm direito de fazer esses comentários, porque são indivíduos, têm liberdade de expressão, especialmente nos Estados Unidos. O que eu acho interessante é que mesmo que as pessoas façam os comentários, liberem as ideias, opiniões que elas têm, não importa quais sejam, elas saberem escutar as opiniões do próximo. Então, por um lado, você não concorda com as opiniões da Cara Dune, é só você não dá, tipo assim, não dá pano pra ela, não ficar seguindo ela no Twitter, não ficar comentando nas postagens, dizendo, nossa, Cara Dune, você é top, ou
sabe, assim, não se, eu não sei como é que eu posso dizer assim, não dá corda para ela, vamos dizer assim, você deixa ela fazendo as coisas dela, as pessoas que concordam com as ideias dela vão continuar assistindo as coisas dela, vão comentar as coisas dela, você não, você sai dessa situação. Bons tempos. Mas se eu não sei dessa decisão da Disney de demitir ela, ao mesmo tempo que eu não sei da decisão da Warner de demitir o Johnny Depp. Porque é o que a gente comentou, né? Essas obras são muito voltadas ao lucro. Então, se muita gente reclama da forma como esses atores agem na vida real, elas provavelmente vão boicotar o filme, né? Vão boicotar a produção. E aí isso é um problema para todo mundo que está envolvido na produção. E aí faz sentido que essa pessoa seja demitida. Até porque eu imagino que muitos contratos estejam dizendo que você não pode se envolver com muitos problemas, né? Ela comparou ser republicano com ser um judeu no Holocausto. Então, né, gente, tem gente que fica... Tem pessoas dos dois lados, não vamos dizer só porque ela é republicana que ela fez esse comentário que ela é a melhor pessoa do mundo. A gente não sabe como ela é no seio familiar dela, né? Seio familiar. Mas assim, se você... Eu também não concordo com essa posição, mas se você não concorda, então é só você parar de assistir as coisas que ela faz. Ou então você assiste, mas sabendo que você vai odiar ela. Então, é isso. A minha posição sobre esse assunto é você tem que ter uma visão crítica. Eu não acho certo você cancelar totalmente a pessoa pelas ideias dela. É só você não fazer propaganda. É só você se separar dessa situação. E deixa eu ver aqui. Alguém falar mais alguma coisa aqui no passado? Alguém quer falar sobre Harry Potter? Não, acho que não. Tem tanta coisa para falar. Eu queria voltar um pouquinho mais sobre o tema que a gente veio falar hoje. Se alguém quiser falar de alguma coisa que viu e queria discutir mais sobre durante a nossa apresentação hoje. Senão, eu vou terminar, porque já vai dar 4 horas. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. A gente está muito feliz que vocês participaram, que vocês conversaram com a gente, que vocês discutiram com a gente. É muito bom ver isso, ver a gente, porque no fundo a gente é geek, né? A gente gosta de pessoas como a gente discutindo as nossas obras favoritas. Seja pro bem ou seja pro mal. Visão crítica. Então, obrigada pela participação de todos. A gente está planejando fazer um evento ainda esse mês, um outro evento. Sim, a gente vai fazer 2 eventos esse mês. Yay! E vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês puderem, por favor, assistam. Então, a gente vai fazer a próxima semana a live sobre WandaVision, nosso react. Não vamos assistir, tá? A gente só vai comentar mesmo que a gente está pensando sobre essa série. Sobre o que aconteceu, o futuro, tudo mais. A gente também vai ter o nosso outro evento desse mês, de março, que vai ser comandado pelo Davi. Então, vamos dar boa sorte, desejar boa sorte para ele. Que eu tenho certeza que por mais conflitante que nossas ideias sejam sobre a obra em questão, o encontro vai render muito. E não deixem de seguir as nossas páginas, né? A gente tem página do Facebook, do Instagram, do YouTube. Vejam os nossos vídeos do YouTube, tem muita coisa legal. E se vocês quiserem conversar com a gente, nossas redes estão abertas para conversar. Quiserem recomendação, quiserem recomendar para a gente, quiserem recomendar tema para a gente falar também, que podem falar. A gente está de portas abertas. Muito obrigada, gente. Boa tarde e até a próximo encontro.